Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Nós estamos aí numa sequência de episódios sobre as mentiras SUD. E aí, você, membronita? Você acha que os líderes da Igreja Mórmon, eles mentem intencionalmente para enganar a serviço da religião? Ou será que eles também estão enganados? Deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. Bom, a mentira é feia, né? Não é legal mentir. Além de não ser legal, ela é condenada pelas escrituras, pelos discursos dos líderes da igreja. Mas parece que, para ironia do destino, a gente encontra mentira tanto nas escrituras mórmons, quanto nos discursos dos líderes. Eita, polêmico! Agora, outra pergunta aqui pro membronita. Deus, vamos pensar em Deus. Em alguma ocasião, ele pediria para um membro da igreja, para uma pessoa mentir? Né? Vamos pensar, Deus, o Todo-Poderoso, que ensina que não pode mentir. Em alguma ocasião, ele ia pedir, não, dessa vez eu preciso que você minta. Também deixa nos comentários a sua resposta. Estou bem curioso para saber o que vocês pensam sobre isso. Vai lá, se não estiver dirigindo, não estiver fazendo nada importante, dá um pause, deixa lá nos comentários. Vamos ler uma escritura aqui, Doutrina e Convênios 50, versículo 17 e 18. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim e é enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador, o Espírito da Verdade, ele prega isso pelo Espírito da Verdade ou algum outro meio? E se for por algum outro meio, não é de Deus. Olha só, tá bem claro aqui, pelo menos para mim, deu para entender legal. Vamos para outra escritura, Doutrina e Convênios 63, 17, ele fala assim, ó, portanto, eu, o Senhor, disse que os tímidos e os incrédulos... Por que os tímidos estão na lista? Ô, louco! Viu, pessoal? Não pode ser tímido, hein? Todos os tímidos, os incrédulos, todos os mentirosos, todos os que amam e praticam a mentira, os impúdicos e os feiticeiros terão sua parte no lago que queima com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Viu só? Você, membronita, que é tímido, melhore. Mas tá bem claro aqui pra mim, né? Todos os mentirosos, não são só alguns, né? Todos os mentirosos, todos os que amam e praticam a mentira. E só para dar mais uma confirmadinha, Doutrina e Convênios 129, 7. Ele fala assim, e é contrário da ordem do céu que um homem justo engane. Pessoal, isso aqui ó, é a escritura oficial da igreja. E olha, vamos ser sinceros, por mais que os membros da igreja, eles reclamem, esse canal aqui, o membro fiel, ele tá expondo mentira, tá falando mentira, tá atacando a igreja, ó, o objetivo desse canal é mostrar a verdade sobre a Igreja SUD. Se a gente estiver enganado sobre algum evento, a gente não tem problema nenhum em ratificar. Aqui é feito um estudo detalhado sobre as fontes históricas da Igreja, todas as informações que a gente consegue coletar. Eu tento fazer uma análise para ver se procede ou não, né? Porque às vezes a gente vê, poxa, esse cara aqui, ele brigou com a Igreja, ele tá falando um monte de coisa sobre Joseph. Às vezes, por mais que algum membronita queira que essa informação seja verdade, se não parece verdade, não é legal colocar. Sempre que possível também, eu tento deixar claro o que é a minha opinião e deixo bem aberto para o membronita
fazer sua própria análise das informações e chegar nas suas próprias conclusões. Lembrando que esses episódios aqui eles estão na fase de estudo da história da igreja. Qualquer nova informação ou sugestão é super bem-vinda. E o que a gente está abordando nesse episódio de hoje é o nosso descontentamento com algumas atitudes, algumas informações que a igreja passa que não parecem ser verdadeiras. Já vimos aí nos episódios anteriores como a igreja reage aos estudiosos que abordam essas informações. Já vimos também a imagem que a igreja tenta passar para o público em geral. Já demos uma revisada nas informações referentes à história da igreja, principalmente sobre Joseph Smith, que não parecem ser muito verdadeiros. E temos muitos outros episódios aí com vários detalhes sobre, por exemplo, o livro de Mórmon. O que a gente aprende sobre o livro de Mórmon na igreja? Que é o livro mais correto da Terra. O que a gente aprende também sobre ele? Que ele foi encontrado no Monte Cumorah, que é lá em Nova York, que foi enterrado por Moroni. A gente aprende também que esse livro tem a história dos nefitas, os lamanitas, que vieram lá de Jerusalém e são os principais antepassados dos nativos americanos. Mas, se o membronita acompanhou nossos episódios sobre o livro de Mórmon, vai ver que esse livro mais correto na face da Terra já teve mais de 4.000 alterações. A geografia do livro de Mórmon está em total contradição. Por exemplo, os estudiosos da própria igreja, eles não conseguem chegar em um consenso e a igreja fala, vamos deixar isso para lá. A própria igreja também financiou um estudo sobre o DNA dos nativos americanos para ser mais uma comprovação de que o livro de Mórmon está correto, de que eles são realmente descendentes lá do povo de Jerusalém, e esse resultado não chegou favorável ao livro de Mórmon. A igreja teve que abandonar esse estudo e não aceitou os resultados. Já tivemos também muitos episódios sobre a possibilidade de Joseph Smith ter plagiado vários materiais de época para contribuir na construção do livro de Mórmon. Mas infelizmente a gente sabe que não é só na história de Joseph Smith, não é só no livro de Mórmon que a gente vê muita mentira. É em toda a história da igreja, e não só no passado, a gente vê ainda hoje em dia. Olha só, já faz um tempo que eu não renovo minha recomendação para o templo. Mas a gente sabe que para um membro fiel da igreja poder entrar no templo, ele precisa da carteirinha, né, da recomendação. Para conseguir essa recomendação, ele passa por uma entrevista com algumas perguntas. Será que são 14 perguntas ainda? Não sei, será que são as mesmas? Talvez deve ter mudado alguma coisa. Mas, independente disso, entre essas perguntas, vamos ver lá, pergunta número 9, você é honesto em suas palavras e ações? E aí, responde para mim, você é honesto? Tem um hino da primária que se chama Creio em Ser Honesto. E ele fala, a minha honestidade vai brilhar em tudo o que eu fizer, bons hábitos cultivarei, e só verdades eu direi, o certo eu defenderei e um exemplo eu serei. Desde pequenininho, então, a gente é ensinado na igreja de que tem que ser honesto. Por exemplo, a gente tem uma regra de fé sobre isso, né? A 13ª regra de fé fala, cremos em ser honestos, verdadeiros. Mas o que a gente vê hoje é que os próprios líderes que criaram essas perguntas e que estão lá na cúpula da igreja não têm nenhum interesse em ser honestos. Eles conhecem a história da igreja e tentam esconder do público em geral. Se algum estudioso levanta essas informações, ele é condenado. E o que a gente vê hoje é que essa falta de honestidade não é só sobre a história da igreja, mas também sobre tudo o que a igreja faz hoje. Por exemplo, suas finanças. A gente sabe sobre esse escândalo de desvio de dinheiro, muito dinheiro. E a gente vai ter um episódio específico sobre isso. Mas voltando um pouco para o passado da igreja, lá na época de 1870 até 1910, a igreja estava tendo assim inúmeras batalhas legais e judiciais contra o governo federal dos Estados Unidos. Por quê? Por causa da poligamia. Que na igreja eles chamavam de casamento celestial, fica mais bonito, né? Bom, essa época ela foi tensa para a igreja, então a liderança precisava usar alguma tática para conseguir manter essa prática viva ainda na igreja. Então,
uma dessas táticas, por exemplo, era instruir os membros da igreja a mentir sobre o status das suas famílias. Ah, quantas esposas o senhor tem? Uma. Chega pra mulher sozinha, cadê seu marido? Ah, não sei. Inventa alguma história sobre o que aconteceu, altera o sobrenome, falsificar documentos de casamento ou de divórcio. Foi nesse contexto que aquele apóstolo Charles Penrose tinha escrito aquela carta para John Taylor, que era o profeta da igreja. Foi em 1887. E ele falou: ô John Taylor, cara, a gente, assim, né, com todas essas mentiras, manobras que a gente está fazendo, cara, a gente vai acabar virando aí uma geração de mentirosos. E enquanto o Penrose estava lá demonstrando a sua preocupação com essa mentirada toda, o que o John Taylor estava fazendo, o profeta da igreja? Ele estava profetizando, né, e a profecia dele dizia que a poligamia jamais seria removida da face da terra até a segunda vinda de Cristo. Mas esse período não era a primeira vez que a igreja estava mentindo sobre a poligamia. Pessoal, mentindo, tá mentindo mesmo, a gente não tem como falar outra palavra. A igreja estava mentindo declaradamente sobre a poligamia. Dessa vez era por causa da pressão do governo. Mas no passado, bem anteriormente, eles já estavam mentindo para não deixar com que essa ideia da poligamia caísse no conhecimento dos membros da igreja em geral, né? Ficava ali só entre a liderança. Por exemplo, lá em agosto de 1835, Joseph Smith chegou, né? Falou: coloca lá, Doutrina e Convênios, uma seção, regras sobre o casamento. Aí nessa seção falava um monte de coisa contra a poligamia. Essa seção ela foi removida de Doutrina e Convênios lá em 1876, né? Já estava no auge da poligamia, como é que a gente vai deixar essa seção aqui? Tá, mas foi colocado. Agora a questão é, Joseph vivia a poligamia e hoje a igreja assume, na época não, né? Hoje a igreja assume. Como é que ele colocou aquela seção lá se ele estava vivendo a poligamia? Escondido. Mentira declarada e comprovada. E o que acontece com quem expõe a verdade? Por exemplo, Oliver Cowdery, né? Emma chegou em casa, viu Joseph Smith. Joseph estava com a Fanny Alger, uma menina. Ela ficou chateadíssima, chamou um pessoal lá, e entre esse pessoal tava Oliver Cowdery. Oliver Cowdery falou: cara, pô, não é legal isso, hein? Que mancada. Ele tentou ajudar Joseph, deu algumas dicas, né? Falou: vamos resolver isso aqui, vamos tentar resolver. Só que, passando um pouco tempo, Joseph negava e continuava a fazer bastante coisa errada. Oliver ficou chateado. Então, quando o Oliver comentou, falou: cara, Joseph fez isso, aquilo. Joseph falou: é mentira. E o que aconteceu? Oliver foi excomungado da igreja. Tá, então, na época, durante a vida de Joseph, não conseguiram comprovar nada. E olha que... ali ainda, tipo, Joseph teve com essa Fanny Alger, depois ele casou com mais algumas mulheres em segredo. Aí então, lá por 1842, até a morte dele, cara, ele casou com pelo menos 31 mulheres que tem registro de época mostrando isso. Aí passa a igreja, assim, séculos negando essa informação, daí hoje a igreja assume: sim, Joseph teve várias mulheres. Tá, e como é que fica? Todas as pessoas que foram chamadas de mentirosas, excomungadas da igreja, pessoas que tiveram a sua imagem, a sua moral denegrida por Joseph Smith perante toda a sociedade, ou, por exemplo, pessoas que perderam a vida. O massacre de Mountain Meadows, John D. Lee foi condenado à morte, foi assassinado, executado como o único mandante responsável por esse massacre. Como é que fica agora que a igreja assume, depois dos estudos da Juanita Brooks, que sim, a igreja teve algum envolvimento? Como é que fica agora? E voltando ali para Joseph, enquanto ele estava tendo ali vários casamentos plurais, ao mesmo tempo ele estava emitindo assim dezenas de comunicados públicos e oficiais, verbais ou impressos, negando qualquer envolvimento com outra mulher, ou, né, tanto ele quanto outros membros ou não membros da igreja. Então hoje está comprovado que ele teve várias mulheres e está comprovado que ele mentia, que ele dizia que não e dizia que era proibido. Como que fica? É erro dos homens? Tá, ok, ele era um profeta assim chamado por Deus
não para pouca coisa, para muita coisa. Todas as outras mentiras relevantes que a gente levantou aqui em todos esses episódios, tem como a gente considerar também? Já que foi pego na mentira por um assunto, né? Vamos analisar o restante. Avançando um pouquinho na história, a gente chega em Wilford Woodruff. Ele estava enfrentando uma batalha assim, difícil contra o governo. O governo federal estava pegando pesado em cima dessa questão da poligamia e eles estavam sem escapatória. Todas as batalhas legais, judiciais que eles tiveram, eles perderam. Estavam ficando sem saída. Então, o que o Wilford Woodruff pensou? Cara, vamos falar para o governo que a gente vai parar. Vamos escrever aqui um comunicado, a gente vai chamar de um manifesto e a gente vai dizer que a gente vai parar. Só que a gente não vai parar, na verdade. O Wilford Woodruff, ele estava naquela esperança de que assim que eles parassem com a poligamia, aí os Estados Unidos ia transformar aquele território em um estado, né? Então oficialmente deles, a gente vai virar um estado dos Estados Unidos, e assim que isso acontecer, né, a gente sabe que os estados nos Estados Unidos, eles podem ter suas leis diferentes, eles podem determinar as leis deles lá. Então a esperança do Wilford Woodruff é que a gente vai falar para o governo que a gente vai parar, aí a gente vira um estado oficial, e daí depois nós criamos a nossa regra de que aqui em Utah tem poligamia sim. Então o membronita que acompanhou os nossos episódios sobre a poligamia vai ver que está bem registrado que sim, a liderança da igreja continuou vivendo, incentivando, autorizando casamentos polígamos mesmo depois do manifesto. Ué, isso não é desonestidade? Pelo jeito não era a primeira nem a última vez que isso ia acontecer. A gente vê claramente que aquele manifesto, né, a declaração oficial número 1, era assim, uma completa farsa, né, uma mentira só para enganar o governo federal dos Estados Unidos. Cara, que feio! Como liderança de uma religião, como um profeta de Deus, lançando uma declaração oficial falsa? A gente vê que depois dessa declaração oficial de que eles iam parar com a poligamia, tem registros da poligamia acontecendo entre a liderança da igreja por mais 14 anos depois dessa declaração. Bom, a gente, como membro da igreja, é ensinado a não mentir, né, nas escrituras, em todos os lugares. Mas, às vezes, nós somos ensinados a mentir, só que de uma maneira que a gente não percebe, né, de uma maneira subliminar. Por exemplo, tem um vídeo aí que se tornou viral na internet de um professor de religião da BYU, o nome dele é Robert Millett. Ele está dando um treinamento para os estudantes que estão se preparando para o serviço missionário. E o treinamento dele é para ensinar eles como se esquivar, como evitar perguntas diretas que podem ser desconfortáveis ou embaraçosas. Por exemplo, o que aconteceu com o Gordon B. Hinckley, né? Lembra? O Gordon B. Hinckley foi para uma entrevista, perguntaram, vocês acreditam que o homem vai virar Deus e que Deus era um homem antes? Como é que é isso? O que a gente viu que Gordon B. Hinckley respondeu? Ele falou, não sei, isso daí não é muito claro, a gente não sabe e tal, né? Se esquivando. Foi o mesmo ensinamento que esse professor da BYU, o Robert Millett, passou para os estudantes que estavam se preparando para a missão. Ele falou assim, vamos ver as palavras dele? Se um estranho perguntar a vocês acreditam que o homem pode se tornar como um deus? Vocês não devem ter uma resposta assim como, sim, permita-me citar Lorenzo Snow e o profeta Joseph Smith. Não. A abordagem mais sábia seria assim, essa é uma pergunta muito interessante e que me perguntam frequentemente, mas permita-me começar assim, na primavera de 1820, um professor da BYU ensinando os futuros missionários como se esquivar de perguntas embaraçosas. Para quê? Se a igreja é verdadeira, precisa se esquivar? E outra coisa, essa manobra aí para não responder a pergunta é uma forma de honestidade? Então veja só, ele não está ensinando os alunos dele a mentir deliberadamente. Não, ele está ensinando uma forma de se esquivar da resposta. E é assim que muita coisa é ensinada no domingo dentro da igreja para os membros. É dessa forma que se tenta evitar o assunto diretamente para poder contornar ele de uma forma
menos agressiva. É por isso, essa é a explicação de o porquê que nós, como membros da igreja, não temos nem ideia de como foi a poligamia na igreja, como foi o racismo dentro da igreja, como foi a história da igreja no geral. E fala aí pro Ozzy, me diz se você nunca aprendeu, você nunca foi ensinado na igreja a fazer uma manobra dessa. Nós somos ensinados na igreja de que quando alguém chega para fazer uma pergunta difícil, embaraçosa sobre a igreja, ou sobre as crenças, né, o passado ou a história, a gente é ensinado ao quê? Dissimular. Contornar o assunto, mudar a conversa. Agora, fala pro Ozzy, não seria mais honesto, quando a gente está falando sobre honestidade, não seria mais honesto responder a pergunta? Né? Se alguém chega e pergunta, vocês acreditam que Deus era um homem e tal? Sim. Nós acreditamos que Deus foi um homem mortal e sim, acreditamos que o homem mortal que se tornar digno vai poder ser como Deus um dia. Pronto, tá aí a resposta. Eu acredito que, olha, a maior explicação, a maior tentativa de defesa da igreja sobre isso é aquela historinha de dar leite antes de carne. Essa pessoa ela não está preparada para receber essa informação. Então, né, tipo, a gente tem, por exemplo, um ensinamento, uma coisa muito estranha que acontece na igreja. A gente não pode falar diretamente, não pode dar a carne direto. Vamos dar o leite primeiro. Então a gente vai ter que dissimular essa resposta, contorna essa pergunta aí e dá uma respostinha um pouquinho mais vaga, um pouquinho mais simples. Ou outro exemplo. Alguém chega e pergunta, vocês são aquela igreja polígama? O que geralmente a gente vai responder? Não, tem um pessoal que se declaram mormons, que são fundamentalistas e eles acreditam na poligamia. Nós não, na nossa igreja, cada homem tem uma mulher só. Você está mentindo? Não deliberadamente, mas você sabe o que essa pessoa quis dizer. Você sabe que ele está falando sobre a história da igreja e sobre o que aconteceu. Você escapou da pergunta dele. E a gente sabe que essa resposta não é honesta. E o que nós, como membros da igreja, somos levados a entender é que se nós estamos mentindo ou dissimulando com o propósito de convencer uma pessoa a entrar para a igreja, ou fortalecer o testemunho de alguém na igreja, a gente está fazendo certo. É aquela famosa ideia, né, de que o fim justifica o meio. Mentir pelo Senhor, isso aí tá ok. E a gente vê que isso aí é um erro institucionalizado. Por exemplo, a liderança da igreja tem esse mesmo comportamento. Ela faz essa manobra e ela usa dessas mentiras para se esquivar da verdade. Sendo assim, isso é repassado para os membros. Então, querendo ou não, como membro da igreja, você vai aprender a agir da mesma forma. E infelizmente são raras as pessoas que conseguem visualizar o que está acontecendo, entender e quebrar esse ciclo de comportamento. Porque a partir desse momento, ou ele vai ser taxado como um membro infiel, ou ele vai ser excomungado da igreja, ou ele mesmo vai deixar a igreja, dependendo aí do nível da discordância dele com as práticas. Para você que chegou nesse episódio aqui, sugiro que acompanhe desde o 171 que a gente está falando sobre as mentiras SUD. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!